Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Daqui é o vosso professor Hermenegildo Lourenço e estamos aqui para mais uma videoaula. Então, mas antes de tudo, inscrevam-se no canal, dêem um like aí nos vídeos e ativem o sininho para estar a par de todas as novidades que vão surgindo aqui no nosso canal. Então hoje vamos dar continuidade às aulas da oitava classe, então da nossa playlist das aulas da oitava classe. Na aula anterior demos uma introdução sobre monômios e polinômios, definimos o que é então um monômio e também definimos o que é um polinômio, onde vimos que um monômio é uma expressão algébrica da forma x elevado a n, onde o x vai ser a nossa variável e o valor de n vai ser o grau e a vai pertencer a qualquer real, qualquer número real. Então, também vimos a definição de polinômio, que é dada por uma expressão f de x, que representa então a soma de monômios. Mas hoje então vamos falar do grau do monômio. Vamos então ver casos sobre o grau do monômio. O que é então grau do monômio? Grau de um monômio é a soma dos expoentes das variáveis que nela figuram. Quer dizer que o grau de um monômio vai ser a soma de todos os expoentes que figuram numa dada variável. Então, se um monômio tiver variável no denominador, e nesse caso esse já é um outro caso, se um monômio tiver variável no denominador, o seu grau é a diferença entre a soma dos expoentes das variáveis do numerador e a soma dos expoentes das variáveis do denominador. Então, já sabem o que significa a diferença. A diferença significa subtração. Já temos isso nas aulas anteriores. Vai ver as aulas sobre conjuntos. Também temos uma playlist das aulas sobre conjuntos numéricos. Então, vamos ver então essa é a nossa definição de grau de monômio. Então, o que acontece? Um exemplo. Se nós tivermos um monômio x elevado a n, esse valor aqui de n, o valor de n, né, que vimos aqui, este valor de n, é que vai indicar o grau do monômio. Mas o monômio pode ter mais de uma variável, porque vimos que o monômio está sempre interligado com o sinal de multiplicação. Então, se nós tivermos estes valores aqui, ax elevado a n, né? Mas aqui vamos a considerar a como um número real, ou seja, a como uma constante, tal conforme vimos na aula anterior. Mas se nós passarmos a considerar como um número, uma variável normal, então também teremos que determinar. Então, o que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, 3a elevado a 2, x elevado a 3, y elevado a 8, suponhamos, né? Aqui temos um monômio interligado pelos sinais de multiplicação, claramente. Então, neste caso, aqui basta para nós acharmos o grau do monômio, nesse caso, o grau do monômio, basta somar todos os expoentes que figuram nas variáveis. Então, vai somar o 2, não conta muito o número, ou seja, o valor da constante, porque aqui o coeficiente, o valor da constante, o seu grau sempre é zero. Então, como o grau sempre é zero, depois vamos ver essa particularidade, como o grau sempre é zero, então aqui não se conta muito. Então, vamos simplesmente contar o grau deste. O grau desta variável A é 2, mais o grau desta variável B, que é 3, mais o grau desta variável Y,
que é 8. Somando então, vamos ter 3 mais 2 mais 3, 5. 5 mais 8 vai nos dar 13. Desculpem lá, vai nos dar 13. Então, aqui temos então o grau deste monômio é do 13º grau. Então é de 13º grau. Então o grau do monômio é 13. Agora, o que acontece se nós tivermos simplesmente uma variável, né? Se nós tivermos uma variável. Se nós tivermos uma única variável e tipo tivermos 5x elevado a 2, então basta dizer que este grau deste monômio é igual a 2, simplesmente. Mas se tiver mais de uma variável, como é o caso anterior, vamos somar então os expoentes da variável. Agora, no segundo caso, esse é o primeiro caso. Bem, para o segundo caso da divisão, nós vimos aí no teorema que a soma de monômios, ou seja, se o monômio tiver variáveis no denominador, o seu grau é a diferença entre a soma dos expoentes das variáveis do numerador e a soma dos expoentes das variáveis do denominador. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos somar os expoentes das variáveis do numerador, né? Primeiro, isso vai ser igual. Entre parênteses, aqui vamos somar os expoentes das variáveis do numerador. Temos aqui 2 mais, né? 2 mais, aqui no B, como não tem, quer dizer que tem um subentendido, mais 1, mais, no C tem 3. Menos, conforme diz a diferença, então a diferença menos, entre parênteses, vamos que aqui tem x, como não tem no expoente, significa que tem 1, subentendido. Mas, então, vamos ter aqui 2 mais 3. Então, somando, vamos ter então 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Menos 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, aqui o grau do nosso monômio é igual a 0, porque somamos os expoentes do numerador e subtraímos os expoentes do denominador. Caso particular, né? Casos particulares. Então, o que vai acontecer aqui no caso particular? Se nós tivermos simplesmente uma constante. Então, se nós tivermos uma constante, o que vai acontecer então? Suponhamos uma constante k. Esse k, tal que k, pertence aos reais, né? É um real qualquer. Então, sempre terá grau zero. Por que terá grau zero? Porque essa constante k, multiplicando por um dado x, terá sempre o grau elevado a zero. Porque x elevado a zero, conforme diz como eu posso chamar, o axioma, né? Vamos chamar axioma. É um axioma que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, como todo número elevado a zero é igual a 1, então fica k, desculpa, vamos fazer aqui, fica k vezes 1, porque x elevado a zero é 1. Por isso que o grau de qualquer constante é sempre zero. Então, fica permanentemente k. Isso quer dizer, por exemplo, se nós tiver 3, o número 3 tem grau zero. Todo outro número 4, número 5, número 6, 1 meio, 2 meio, todo outro número real vai ter sempre grau zero. O monômio dele, o grau é zero. Então, por quê? Porque tem sempre esta temática de que x elevado a zero é 1. E vamos ter que 3 vezes 1 igual a 3. Por isso é que permanece sempre 3. Então, aqui o grau de qualquer número ou qualquer constante é 0. Por isto é que consideramos 0. Agora,
o que vai acontecer então? Para o grau do monômio, temos essas regras aí, relembrando só. Se tiver multiplicação simplesmente, vai somar simplesmente os expoentes das variáveis que tiverem aí na expressão. Agora, se for da divisão, vai somar, ou seja, vai ser a soma dos expoentes do numerador menos ou a subtrair com a soma dos expoentes do denominador. Essas são as regras básicas. Nas próximas aulas vamos ver mais exercícios sobre grau de monômios. E aqui ficamos com a nossa videoaula. Até mais. Fui!